A temperatura média em Marte é de menos 63 graus Celsius. Sua atmosfera, composta por mais de 95% de dióxido de carbono, é tão fina que sua pressão superficial é inferior a 1% da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Esta é uma condição tão extrema que, mesmo que conseguíssemos vaporizar instantaneamente todo o dióxido de carbono congelado, gelo seco, armazenado nos polos, a pressão resultante ainda não seria suficiente para evitar que a água líquida fervesse imediatamente ao toque do vácuo. Este abismo físico, a diferença entre um planeta morto e um mundo habitável, é o desafio monumental que Elon Musk propõe superar através da geoengenharia planetária em escala inédita. Este objetivo aparentemente impossível, transformar um deserto gelado em um mundo que sustente a vida humana, é o que impulsiona a proposta mais controversa e tecnicamente audaciosa na exploração espacial moderna, o aquecimento rápido de Marte, frequentemente resumido pela frase provocativa "Nuke Mars". Antes de mergulharmos nos mecanismos de espelhos orbitais gigantes ou na logística da Starship, devemos estabelecer a verdade científica fundamental que permeia este debate. Se você quer entender a verdadeira ciência por trás da colonização de Marte, inscreva-se no canal e ative as notificações. O plano de terraformação de Marte, em sua essência, depende de um ciclo de feedback positivo. O planeta possui vastas reservas de dióxido de carbono aprisionadas sob a superfície e nas calotas polares. A teoria é que, se pudermos aquecer o planeta a apenas alguns graus, o CO2 congelado sublimaria, engrossando a atmosfera. Esta atmosfera mais densa, rica em dióxido de carbono, atuaria como um poderoso cobertor de efeito estufa, retendo mais calor solar e causando mais sublimação, acelerando o aquecimento global marciano de forma exponencial. A sugestão de Musk, expressa publicamente, não se refere à detonação de ogivas nucleares na superfície que gerariam precipitação radioativa. A ideia técnica por trás do Nuke Mars é utilizar explosões termonucleares pulsadas, detonadas a grandes altitudes, para direcionar vastas quantidades de calor e radiação infravermelha diretamente para as calotas polares. O objetivo seria maximizar a energia de aquecimento e minimizar o fallout, transformando a energia bélica em uma ferramenta de engenharia planetária. Contudo, a eficácia deste método colide com uma limitação geológica crucial. Dados recentes de sondas orbitais, como o Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), indicam que o reservatório total de CO2 acessível pode ser significativamente menor do que se esperava nos anos 80. Mesmo liberando todo esse gás, a pressão atmosférica final pode não ultrapassar 15 a 20 milibares. Essa pressão, embora maior que a atual, ainda é insuficiente para manter a água líquida estável na superfície por longos períodos e, o que é mais crítico para a sobrevivência humana, não oferece proteção adequada contra os fluxos implacáveis de radiação cósmica e solar. A falta de um campo magnético global ativo em Marte, combinada com essa atmosfera rarefeita, significa que qualquer colono terá que enfrentar um bombardeio constante de partículas de alta energia. A radiação em Marte é, de longe, o maior obstáculo biológico, superando os desafios logísticos da Starship ou a produção de metano pelo processo Sabatier. Para que essa radiação seja mitigada a níveis aceitáveis, ou seja, para reduzir o risco de câncer e falência de órgãos a taxas comparáveis às da Terra, a pressão atmosférica teria que aumentar drasticamente, talvez até 70% da pressão terrestre ao nível do mar. Isso nos leva ao cerne da proposta mais radical e controversa de Elon Musk, o plano de aquecer Marte rapidamente, liberando CO2 preso nas calotas polares através da detonação de armas termonucleares. Musk popularizou o slogan Nuke Mars, exploda Marte, mas a engenharia por trás disso é mais complexa do que uma simples detonação na superfície. A ideia é usar a energia de fusão, bombas de hidrogênio, para vaporizar o dióxido de carbono CO2 sólido e o vapor d'água aprisionados nas calotas polares.
A detonação não seria na superfície, o que geraria crateras e contaminação local excessiva, mas sim no ar, maximizando a onda de calor infravermelho e o pulso eletromagnético para sublimar o gelo seco e iniciar um efeito estufa descontrolado. O objetivo é iniciar um ciclo de aquecimento que libere mais CO2, aumentando a temperatura global em cerca de 4 a 5 graus Celsius, o suficiente para liberar o dióxido de carbono adicional preso no regolito e nas camadas mais profundas de gelo. Contudo, a física e a geologia de Marte impõem limites severos a essa visão. Estudos recentes, baseados em dados da sonda MAVEN e de orbitadores de reconhecimento, indicam que a quantidade total de CO2 disponível nas calotas e saturada no regolito é drasticamente insuficiente para atingir a pressão atmosférica necessária para a terraformação completa. Mesmo que 100% do CO2 detectável fosse liberado instantaneamente, através de múltiplos ataques termonucleares simultâneos e repetidos ao longo de décadas, a pressão atmosférica resultante mal atingiria 15 a 30 kPa, kPa. Isso está muito aquém dos 70 kPa necessários para permitir que a água líquida permaneça estável na superfície por longos períodos e, crucialmente, é insuficiente para oferecer proteção significativa contra os raios cósmicos galácticos de alta energia. O planeta simplesmente não tem CO2 suficiente para gerar um efeito estufa robusto e sustentável. Além disso, a própria detonação de múltiplos dispositivos termonucleares, mesmo que otimizada para calor e não para explosão, levanta questões críticas sobre a contaminação radioativa de longo prazo. O material físsil e os subprodutos da fusão, incluindo isótopos de césio e estrôncio, seriam dispersos pela atmosfera marciana, depositando-se globalmente no regolito. Em vez de criar um refúgio, o plano arrisca transformar grandes áreas do planeta em zonas de exclusão radioativa, adicionando um perigo químico à já presente ameaça da radiação cósmica e dos percloratos tóxicos no solo. O custo logístico de enviar centenas de ogivas de fusão da Terra para Marte utilizando a frota Starship também é astronômico. Cada ogiva, mesmo as miniaturizadas de fusão pura, representa uma carga que exige segurança máxima e, dependendo do design, pode pesar várias toneladas. Assumindo que a Starship consiga entregar 100 toneladas úteis à órbita de transferência marciana, MTI, seriam necessárias dezenas de missões de reabastecimento em órbita terrestre, OTR, para cada voo interplanetário, e centenas de lançamentos totais para transportar o arsenal necessário. Este não é apenas um desafio de engenharia de foguetes, mas um pesadelo de segurança nuclear global. O simples ato de colocar este volume de material termonuclear em órbita baixa da Terra, LEO, transforma a frota Starship em um alvo de preocupação internacional e regulatória. Um único acidente catastrófico na fase de lançamento que resulte na dispersão de componentes de trítio ou, pior, de material físsil usado como gatilho em designs mais tradicionais de bombas de fusão, contaminaria vastas áreas do planeta e a própria LEO, criando um cinturão de detritos radioativos. A probabilidade de falha em uma frota de centenas de lançamentos, cada um carregando uma carga perigosa, é estatisticamente inevitável. Além dos riscos terrestres, a comunidade científica questiona a eficácia real da detonação. O plano de Musk depende da vaporização das calotas de gelo de CO2 para desencadear um efeito estufa descontrolado, elevando a temperatura e a pressão. No entanto, modelos climáticos modernos, baseados em dados da Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, e da MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, indicam que o reservatório total de dióxido de carbono, CO2, nos polos e adsorvido no regolito marciano é insuficiente. Mesmo que toda a reserva de CO2 fosse liberada por meio de explosões, a pressão atmosférica resultante seria, na melhor das hipóteses, de apenas 15 a 30 milibares. Isto é significativamente abaixo do limite de 60 milibares necessário para evitar que a água líquida ferva instantaneamente na superfície e muito aquém dos 1000 milibares da Terra.
O esforço monumental e o risco nuclear seriam empreendidos para um resultado termodinâmico marginal, deixando os colonos ainda dependentes de habitats pressurizados e da proteção contínua contra a radiação cósmica galáctica, GCR, e a radiação de partículas solares, SPS, que o bombardeio nuclear não resolveria. O problema principal de Marte não é apenas o frio, mas sim a ausência de um campo magnético global, permitindo que o vento solar remoza continuamente a atmosfera, um processo que a adição temporária de CO2 não pode reverter. O foco na sublimação do CO2 ignora o risco inerente e a toxicidade do próprio método, a detonação termonuclear. O plano de Nuking Mars exige o transporte e a detonação de centenas, talvez milhares, de dispositivos de fusão de alto rendimento nos calotes polares. A logística de levar esse arsenal da Terra para Marte, utilizando veículos como a Starship, cria um risco de segurança e proliferação inigualável, mas as consequências em Marte são ainda mais severas do ponto de vista da habitabilidade. Uma explosão nuclear não apenas libera calor, ela vaporiza o regolito, injetando uma nuvem massiva de partículas radioativas na fina atmosfera. Devido à baixa gravidade marciana e à ausência de um campo magnético protetor, o material particulado radioativo, o fallout, seria elevado a altitudes significativas e rapidamente espalhado por correntes atmosféricas globais, contaminando vastas áreas do planeta, incluindo os locais mais promissores para a futura colonização. Mais crucialmente, o solo marciano é quimicamente hostil. O regolito é notoriamente rico em percloratos, sais altamente oxidantes e tóxicos, como o perclorato de magnésio. Estes compostos são perigosos para a saúde humana, atuando como disruptores endócrinos que afetam a função da tireoide. A energia liberada por uma explosão termonuclear sobre os polos não apenas sublimaria o gelo, mas também vaporizaria e aerossolizaria esses percloratos em escala industrial. Ao serem misturados com isótopos radioativos de longa duração, como o césio-137 e o estrôncio-90, gerados pela fissão da bomba, essas toxinas químicas seriam distribuídas globalmente, criando uma chuva de contaminação dupla, radiológica e química. Em vez de tornar Marte habitável, o bombardeio nuclear poderia tornar grandes extensões do planeta permanentemente inabitáveis para qualquer forma de vida terrestre que dependa de água e solo minimamente limpos. O objetivo de liberar água aprisionada no gelo polar seria alcançado ao custo de saturá-la com radioisótopos e percloratos, garantindo que os primeiros colonos teriam que lidar não apenas com a radiação cósmica, mas também com uma superfície e uma fonte de água primária quimicamente e radiologicamente comprometidas. O problema central, do ponto de vista da engenharia planetária, reside na ineficiência energética e na escala de repetição necessária para sustentar o efeito. A detonação nuclear, embora liberando energia colossal, é um evento localizado e de curta duração. O objetivo de Musk é vaporizar o dióxido de carbono, CO2, aprisionado nas calotas polares de gelo seco para aumentar a pressão atmosférica e iniciar um efeito estufa. No entanto, o volume total de CO2 que se acredita estar contido nas calotas polares de Marte é insuficiente para elevar a pressão atmosférica a níveis que permitam a estabilidade da água líquida em grandes extensões do planeta. Estudos sugerem que, mesmo liberando todo o CO2 polar, a pressão atmosférica resultante mal ultrapassaria 20 a 30 milibares, muito aquém dos 100 a 300 milibares necessários para um aquecimento significativo e sustentável. Além disso, a atmosfera marciana, fina e fria, faria com que o CO2 liberado rapidamente recongelasse ou fosse perdido para o espaço em um horizonte de tempo geologicamente curto, exigindo um ciclo de bombardeio constante. Para que a estratégia de Nuke Mars funcione, seria necessário um arsenal de ogivas termonucleares de rendimento extremamente alto, talvez na ordem de milhares, para serem detonadas de forma contínua ou em ciclos repetidos durante décadas. Para que a estratégia de Nuke Mars funcione, seria necessário um arsenal de ogivas termonucleares de rendimento extremamente alto, talvez na ordem de milhares, para serem detonadas de forma contínua ou em ciclos repetidos durante décadas.
A logística de transportar e implantar tal arsenal, utilizando a nave Starship, representa um desafio de engenharia e produção industrial sem precedentes. Cada janela de lançamento para Marte ocorre apenas a cada 26 meses. Isso significa que o processo de aquecimento não seria um evento único, mas uma campanha logística intermitente, dependente da capacidade da SpaceX de fabricar, lançar e reabastecer em órbita centenas de Starships carregadas com material nuclear em sincronia com essas janelas. A intermitência do bombardeio impediria o acúmulo estável de gases de efeito estufa, transformando o aquecimento em pulsos temporários de calor seguidos por um rápido retorno às condições de congelamento. Adicionalmente, a física da detonação em uma superfície rica em poeira e regolito, como é o caso das calotas polares marcianas, introduz um paradoxo climático. A explosão nuclear não apenas liberaria CO2 e vapor d'água, mas também ejetaria imensas quantidades de partículas finas e poeira radioativa para a alta atmosfera. Tais aerossóis ejetados aumentariam drasticamente o albedo, a reflexividade do planeta. Em vez de aquecer a superfície, essa poeira suspensa agiria como um escudo solar, bloqueando a radiação incidente e induzindo um efeito de inverno nuclear localizado ou global, anulando ou sobrepujando o efeito estufa pretendido. A estratégia, portanto, arrisca-se a esfriar o planeta temporariamente, ao mesmo tempo em que o satura com contaminação radiológica de longa duração. O balanço entre a liberação de gases de aquecimento e a injeção de partículas de resfriamento é delicado e, no ambiente marciano, altamente propenso a inclinar-se para o resfriamento e a toxicidade. O perigo radiológico de longo prazo é o aspecto mais subestimado do plano Nuke-Mars. Uma explosão termonuclear sobre o gelo polar não apenas vaporizaria o CO2 e a água, mas também injetaria radioisótopos de meia-vida longa, como o Césio-37 e o Estrôncio-90, diretamente no reservatório de voláteis que se pretende utilizar para a vida. Esses elementos, com meias-vidas de cerca de 30 anos, seriam dispersos como aerossóis finos e misturados ao regolito marciano. O solo marciano já é quimicamente hostil devido à alta concentração de percloratos, ClO4-, compostos que são tóxicos para a tireoide humana e que se tornam altamente reativos quando expostos à radiação ultravioleta ou ionizante. A combinação sinérgica de contaminação radiológica e toxicidade química dos percloratos criaria um ambiente duplamente letal para qualquer forma de vida terrestre, transformando o sonho de uma biosfera marciana em um pesadelo de descontaminação que duraria séculos. Mesmo que os desafios físicos e químicos fossem superados, a escala logística da proposta de Musk é proibitiva. Para aquecer Marte de forma significativa e sustentável, os cálculos de engenharia sugerem que não seriam suficientes algumas poucas detonações de alto rendimento, mas sim centenas, talvez milhares, de dispositivos termonucleares. Cada um desses dispositivos deve ser fabricado na Terra, transportado pela Starship e entregue com precisão milimétrica nos depósitos de gelo polar. Isso exige uma frota interplanetária de Starships operando em um ritmo de reabastecimento e lançamento que desafia a engenharia moderna. A SpaceX baseia toda a sua arquitetura marciana na reusabilidade total da Starship e na capacidade de reabastecimento em órbita da Terra, além da produção de propelente, metano e oxigênio líquido em Marte, utilizando o processo Sabatier. A exigência de reabastecimento em órbita é o gargalo logístico que define a viabilidade de toda a missão de terraformação. Para enviar uma única Starship totalmente carregada, com 100 a 150 toneladas de carga útil para Marte, são necessários múltiplos lançamentos de reabastecedores em órbita terrestre baixa. Para sustentar a cadência de milhares de dispositivos nucleares, a SpaceX precisaria realizar centenas, se não milhares, de voos anuais de Starship apenas para a logística de propulsor. Um volume de tráfego espacial que está muito além da capacidade atual de produção de foguetes e infraestrutura de lançamento.
Além disso, as janelas de lançamento para Marte ocorrem apenas a cada 26 meses, impondo restrições temporais rígidas ao cronograma de terraformação, que se estenderia por milênios, não décadas, sob esta abordagem. No entanto, mesmo que a Starship superasse o desafio logístico de transportar milhares de ogivas, a eficácia do plano Nuke Mars desmorona sobre o escrutínio da física atmosférica e da radiologia. A principal falha reside na premissa de que a detonação nuclear liberaria dióxido de carbono suficiente para desencadear um efeito estufa descontrolado. Estudos de modelagem climática indicam que a maior parte do CO2 de Marte está quimicamente ligada ao rególito na forma de carbonatos, ou presa sob a superfície em reservatórios que a detonação superficial não alcançaria eficientemente. O que existe nas calotas polares visíveis, se sublimado, apenas dobraria a pressão atmosférica atual, elevando-a para cerca de 12 a 15 milibares, ainda menos de 2% da pressão terrestre, e insuficiente para manter água líquida estável na maior parte do planeta. Além disso, as consequências radiológicas de detonar milhares de dispositivos de fissão ou fusão na superfície de um mundo que se pretende colonizar são catastróficas. A explosão imediata não apenas vaporizaria o gelo, mas também fundiria e aerosolizaria o rególito, espalhando isótopos de longa duração como Césio-137 e Estrôncio-90 por vastas áreas. Estes contaminantes, com meias-vidas de décadas, se misturariam com os já presentes percloratos tóxicos do solo marciano, criando uma poeira radioativa e quimicamente hostil que tornaria a agricultura e a vida ao ar livre impossíveis por séculos, sobrepondo uma camada de contaminação artificial ao já letal bombardeio de radiação cósmica que a fina atmosfera marciana não consegue mitigar. O resultado prático de uma detonação nuclear superficial em Marte não seria o aquecimento imediato e uniforme da atmosfera, mas sim a criação de um cenário de inverno nuclear marciano. A energia liberada, em vez de apenas liberar CO2, levantaria uma pluma gigantesca de poeira e aerossóis de rególito contaminado. Partículas finas de silicato e óxidos metálicos, misturadas com os radioisótopos e percloratos, seriam ejetadas para a estratosfera marciana. Estes aerossóis finos atuariam como um véu de sombra, bloqueando a radiação solar incidente antes que ela pudesse atingir a superfície. Este efeito de sombreamento ou anti-estufa contrariaria diretamente o objetivo de terraformação. Em vez de iniciar um efeito estufa descontrolado que aprisionaria o calor, o planeta entraria em um ciclo de resfriamento regional, retardando ainda mais qualquer degelo significativo e tornando a superfície ainda mais escura e hostil. A própria ferramenta proposta para iniciar a vida em Marte se tornaria o maior obstáculo à sua sobrevivência. Além da toxicidade e do resfriamento, há a questão da escala. Para liberar dióxido de carbono suficiente para aumentar a pressão atmosférica em níveis significativos, por exemplo, 10 a 20 kPa, o mínimo para evitar que a água líquida evapore instantaneamente, seriam necessárias centenas, se não milhares, de ogivas termonucleares de alto rendimento, cada uma entregando megatons de energia. A logística de fabricação, transporte e implantação desses dispositivos excede em muito qualquer capacidade industrial ou aeroespacial atual. Mesmo a Starship, com sua capacidade de carga sem precedentes, teria que realizar milhares de missões de reabastecimento em órbita da Terra e centenas de voos interplanetários a cada janela de lançamento de 26 meses apenas para entregar a massa explosiva necessária. A engenharia de precisão para garantir que esses dispositivos detonem no local exato e na profundidade ideal para maximizar a liberação de voláteis sem maximizar a contaminação radioativa é uma tarefa que beira o impraticável, especialmente em um ambiente remoto, onde o reparo e a manutenção são quase impossíveis. A margem de erro é zero, pois um único erro de detonação poderia espalhar a contaminação a distâncias continentais. O plano de Nuke Mars não é apenas eticamente questionável, ele é cientificamente falho, transformando o sonho de uma atmosfera respirável em um pesadelo de radiação e poeira tóxica que selaria o destino de Marte como um deserto inabitável por milênios.
A verdadeira catástrofe reside na interação química entre o fallout radioativo e o rególito já tóxico. O solo marciano é saturado com percloratos, sais altamente oxidantes, que, quando inalados ou ingeridos, atacam a glândula tireoide e o sistema circulatório. A detonação nuclear não apenas vaporizaria o gelo, mas também fundia e vaporizaria a rocha circundante, criando um aerossol de poeira ultrafina contendo isótopos de longa duração, como césio-137 e estrôncio-90, com meias-vidas que se estendem por décadas. Quando essa poeira radioativa e vítrea se mistura com os percloratos, o risco para qualquer forma de vida futura, humana ou microbiana, torna-se exponencialmente maior. O sistema de tempestades de poeira global em Marte, movido pela diferença de temperatura entre o dia e a noite, garantiria que essa mistura tóxica fosse distribuída continentalmente em questão de semanas. Não haveria zonas seguras para os primeiros assentamentos. Os astronautas estariam constantemente expostos a partículas que causam tanto dano químico, destruição celular pelos percloratos, quanto dano radioativo, mutações cancerígenas pelos radionuclídeos. A ideia de explodir Marte para torná-lo habitável é, ironicamente, o método mais eficiente para torná-lo permanentemente letal. Além da física das explosões, a logística de Musk para executar tal plano é um desafio de engenharia que beira a ficção. O plano de terraformação, nuclear ou não, depende da capacidade da Starship de realizar centenas de voos interplanetários a cada janela de lançamento de 26 meses. Para entregar um arsenal de ogivas nucleares suficientes para impactar a calota polar, seria necessário um número de missões de carga que sequer o programa Apollo, em seu auge, conseguiu sustentar. Cada missão Starship para Marte exige reabastecimento orbital complexo, envolvendo múltiplas viagens de tanques na órbita da Terra. Um único erro de acoplamento ou uma falha de válvula no vácuo espacial não apenas resultaria na perda da carga, mas também poderia criar um risco de detritos em órbita baixa da Terra, ou, no pior cenário, a reentrada descontrolada de material altamente perigoso. Mesmo ignorando o armamento nuclear e focando apenas na infraestrutura básica de colonização, a produção de metano e oxigênio através do processo Sabati e o transporte de equipamentos de suporte à vida, a taxa de falha permitida para a Starship é praticamente zero. A confiabilidade necessária para sustentar uma colônia, muito menos para iniciar um projeto de engenharia planetária, está muito além das capacidades atuais. A janela de 26 meses é um tirano implacável. Qualquer atraso na produção de propelente em Marte ou qualquer falha crítica na frota de Starships significa que a colônia deve sobreviver por mais 2 anos terrestres sem suprimentos essenciais ou peças de reposição. A engenharia de terraformação, seja ela nuclear ou baseada em espelhos orbitais, é secundária ao desafio primário: garantir que o veículo de transporte, a Starship, possa operar com a precisão e a frequência de uma linha de trem intercontinental, e não como um experimento de fronteira. Essa exigência logística de precisão é o calcanhar de Aquiles de todo o plano marciano, e, ironicamente, é o que torna a discussão sobre a detonação nuclear dos polos em grande parte acadêmica no curto prazo. O conceito de Nuking Mars, seja por meio de explosões termonucleares de superfície para liberar CO2 e vapor d'água presos no gelo seco polar, ou por meio de espelhos orbitais gigantes, é um exercício de engenharia planetária que só pode começar depois que a infraestrutura de suporte vital esteja comprovadamente robusta. O risco inerente ao uso de armas nucleares, mesmo que sejam limpas e projetadas para maximizar o rendimento de nêutrons e calor em vez de explosão destrutiva, é a contaminação radioativa. A atmosfera inicial de Marte é tão tênue que qualquer poeira radioativa levantada se depositaria lentamente, contaminando vastas áreas da superfície. Pior, ao tentar engrossar a atmosfera para aquecer o planeta, a radiação cósmica galáctica, RCR, e as partículas de eventos de prótons solares, SPS, continuam a ser um problema existencial. Marte não possui um campo magnético global significativo.
A nova atmosfera, mesmo que fosse 2 ou 3 vezes mais espessa, seria continuamente varrida pelo vento solar, tornando o esforço de terraformação um processo de manutenção perpétua, a menos que uma solução de engenharia planetária muito mais ambiciosa, como a criação de um escudo magnético artificial no ponto de Lagrange L1, fosse implementada. Além da radiação e da pressão atmosférica, existe o perigo químico. O solo marciano está saturado de percloratos, sais altamente oxidantes e tóxicos. A introdução de calor em grande escala, seja por meio de explosões nucleares ou espelhos solares, pode levar à decomposição desses percloratos, liberando cloro gasoso e outros subprodutos tóxicos na atmosfera incipiente. Isso criaria uma dupla barreira para qualquer tentativa de introduzir vida terrestre: a toxicidade química do solo e a radiação ionizante do espaço. Portanto, a explosão dos polos não é o primeiro passo para a colonização, mas sim o último. É o objetivo final de um projeto que se estenderia por séculos. A verdadeira prioridade de Musk e da SpaceX é a criação de uma linha de vida sustentável e redundante. O sucesso não será medido pelo aumento da temperatura média de Marte, mas pela capacidade da primeira colônia de sobreviver a 3, 4 ou 5 janelas de oposição sem qualquer Starship de resgate ou suprimento da Terra. O plano de Nuke Mars funciona primariamente como um catalisador cultural e político, um conceito dramático que força a humanidade a considerar a engenharia em escala planetária. Mas, na realidade fria da engenharia aeroespacial e da astrofísica, o verdadeiro desafio reside na forja de uma infraestrutura interplanetária que possa sustentar a vida humana em um ambiente letalmente hostil. O futuro da humanidade em Marte não depende de uma única explosão grandiosa, mas sim da repetibilidade monótona e infalível de um motor Raptor e da resiliência dos primeiros engenheiros que aprenderão a transformar dióxido de carbono e gelo em combustível, oxigênio e, finalmente, em um lar.